O deputado Marcel Van Hatten, da tribuna da Câmara, denunciou as estranhas circunstâncias da decretação da prisão do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres. O deputado explicou que o diretor-geral da Polícia Federal pediu e Alexandre de Moraes determinou a prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira, com um intervalo de menos de 38 minutos entre o pedido e a determinação da prisão. Van Hatten apontou que o trecho da decisão que determina a prisão sequer se encaixa no restante do texto, evidenciando um copia e cola, e afirmou que pode imaginar o ministro Alexandre de Moraes exigindo um pedido porque ele queria prender. O deputado disse: "Isso é um absurdo, isso não existe no Estado de Direito, isso não existe em uma democracia." O deputado apontou que o delegado da Polícia Federal não pediu a prisão do ministro de Lula, Flávio Dino, embora todos os argumentos utilizados para pedir as outras prisões pudessem ser aplicados ao ministro. Van Hatten lembrou que o delegado foi indicado ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal pelo próprio Flávio Dino e questionou: se isso não é perseguição política, então o que é? Van Hatten se exaltou. Perseguição política, abuso de poder. Não dá para aceitar isso no nosso país. Não importa quem está indo para a cadeia. Devido processo legal. Alexandre de Moraes, delegado da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, vocês estão abusando da lei. Eu, como parlamentar, denuncio esse absurdo que está acontecendo no nosso país. O atentado que está acontecendo mais grave é aquele dos togados ou funcionários públicos que agem contra a Constituição, contra a lei, contra o direito, contra a democracia brasileira. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Aristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vão se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto violações de direitos humanos nos inquéritos de Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Sabem que o ex-deputado voltou à prisão por supostas violações a medidas cautelares impostas em processo extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim,
Todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, tem aqui uma denúncia que é gravíssima sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro, envolvendo o senhor ministro Alexandre de Moraes, o delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que ele pediu e Moraes determinou a prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira. Por que é uma denúncia gravíssima, senhor presidente? Deputado Lafayette, Vossa Excelência que tem experiência. O delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, pede a prisão de Anderson Gustavo Torres e o comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, assinada digitalmente dia 8 de janeiro, às 23h22. Alexandre de Moraes assina, ainda no dia 8 de janeiro, uma decisão de 9 laudas! 9 laudas! Determinando a prisão de Anderson Gustavo Torres e Fábio Augusto Vieira. Seriam apenas 38 minutos até o fim daquele dia. Não é humanamente possível 9 laudas bem embasadas serem redigidas em tão pouco tempo. É da experiência de qualquer policial federal e de qualquer membro do judiciário saber, inclusive lendo-se a decisão de Alexandre de Moraes, um copia e cola de outras decisões, vê-se que a parte em que é mencionada a necessidade da prisão sequer encaixa no resto do texto, esperando-se que ali colocasse deputado Deltan Dallagnol. Parece que é o seguinte: Alexandre de Moraes diz pro delegado: eu quero prender esse, escreve e manda logo. Eu imagino o pessoal lá no Supremo Tribunal Federal, os assessores do ministro dizendo: delegado, manda logo, nós temos aqui, nós temos que mandar prender, o ministro está mandando prender. Isso é um absurdo, isso não existe no Estado de Direito, isso não existe numa democracia. Ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais uma vez, e não importa se é Anderson Torres, quem seja. Aliás, senhor presidente, por que será que o delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, não pediu a prisão de Flávio Dino também? Ele fala aqui dos atos preparatórios e diz que se estava sabendo, deputado general Girão, que ia acontecer a invasão, mas não menciona o GSI, não menciona os mais de 40 ofícios recebidos no governo federal, provenientes de vários órgãos, inclusive da ABIN, dizendo que haveria invasão. Eu pergunto, por que André Augusto Passos Rodrigues não pediu a prisão de Flávio Dino, ministro da Justiça também? Sabe por quê, presidente? É só ir na imprensa para saber que o delegado que comanda a Polícia Federal é exatamente André Augusto Passos Rodrigues, indicado por Lula e por Flávio Dino. Ele é o indicado do Flávio Dino, pedindo para prender Anderson Torres e o coronel, comandante da Brigada Militar. Se isso não é perseguição política, então o que é? Pede a prisão.
Menos de 38 minutos depois, ainda no dia 8... Menos de 38 minutos, deputado Biaquiça, ainda no dia 8, Alexandre de Moraes manda prender. Perseguição política, abuso de poder. Não dá para aceitar isso no nosso país. Não importa quem está indo para a cadeia, devido processo legal. Devido processo legal. Alexandre de Moraes, delegado da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, vocês estão abusando da lei. Eu, como parlamentar, denuncio esse absurdo que nós estamos vendo no nosso país. Atentado que está acontecendo mais grave é aquele dos togados ou funcionários públicos que agem contra a Constituição, contra a lei, contra o direito, contra a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.